Oi, pessoal, boa tarde, que Deus abençoe vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Olha só, eu tô com um livrinho aqui, ó, chamado Caminho a Cristo. Vai ter algumas meditações aqui agora, você vai poder acompanhar, tá? Em sequência aí. A partir de agora vai ter algumas meditações, você vai poder acompanhar. Hoje vai ser a primeira vez. Aqui, ó. Passos que conduzem à verdadeira felicidade, Caminho a Cristo, tá bom? Passos que conduzem à verdadeira felicidade, Caminho a Cristo. O amor de Deus é descrito neste livro de forma surpreendente. Seus raios de ação se estendem a todas as idades, etnias e classes sociais. Seu objetivo é eliminar as barreiras que limitam o crescimento humano e conduzir as pessoas a uma extraordinária experiência de vida com Cristo. Escrito pela serva do Senhor Ellen White, tá bom? Caminho a Cristo. Todos os dias fazemos inúmeras escolhas. Vamos ler, vamos orar, né? Eu esqueci. Querido bondoso Deus, esteja conosco agora aqui no estudo desse livro, inspirado por Deus. Nós temos a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e o Espírito de profecia, servo de Deus, Ellen White, também é inspirado pelo Espírito Santo. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Todos os dias fazemos inúmeras escolhas. Precisamos decidir entre várias opções. Precisamos escolher um caminho. A Páscoa renova a oportunidade para você escolher. A direção que conduz à eternidade, escolher o verdadeiro caminho a Cristo. Desejamos que você consiga sempre os passos do grande mestre, que é o sacrifício libertador de Cristo. Seja o verdadeiro sentido da Páscoa em sua vida. Vamos continuar então aqui. Caminho a Cristo. Vamos ver aqui a primeira parte aqui. O amoroso coração de Deus anseia se aproximar de todos os que estão longe dele. É no coração de muitos que, na verdade, esperam o auxílio que se encontra em Deus. Reaviva-se o desejo da volta à casa do Pai. Para esses, apresenta-se muitas vezes pergunta de Tomé: como poderemos saber o caminho? A casa paterna lhes parece muito distante, e a estrada acidentada e insegura. Qual é o caminho que nos conduz para o lar eterno? O título desse livro indica sua missão. Ele designa Deus como o único ser capaz de suprir as necessidades do coração, guiando os passos do fraco e vacilante para o caminho da paz. Conduz aquele que procura justiça, passo a passo, ao longo da estrada da vida. Aquela plenitude de bênção que se encontra da completa submissão do eu, e uma inalterável confiança na graça salvadora e no poder protetor do amigo dos pecadores. As instruções se encontram nessas páginas, têm levado conforto e esperança a muitas pessoas atribuladas, habilitando igualmente muitos seguidores do Mestre a caminhar com mais confiança e alegria em suas pegadas. Esperamos que essa obra possa proporcionar idêntica mensagem a muitos outros que se encontram necessitados do mesmo auxílio. Jacó, quando preso pelo medo do pecado, o ter separado de Deus, se deitou para repousar e sonhou. Eis uma escada, era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. A ligação entre a terra e o céu foi-lhe revelada, e palavras de conforto e esperança foram dirigidas ao peregrino por aquele que se encontra no topo da misteriosa escada. Que visão celestial ser produzida para muitos ao ler a história do caminho da vida? O amor de Deus. Na natureza, a revelação dá testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que é a natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas adaptam a necessidade das pessoas de todos os seres criados. O brilho do sol e a chuva, que alegram e refresca o solo, as colunas e os mares, as planícies, tudo isso nos fala do amor do Criador. É Deus quem supre as necessidades diárias de todas as criaturas. Amém, glória a Deus, aleluia. Nas bonitas palavras do Salvador, em ti espera os olhos de todos, e tu, ao teu tempo, lhes dás o alimento, abres a mão, satisfazes de benevolência a todo vivente. Deus fez o homem perfeito, santo e feliz. A terra, ao sair da mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração,
nem sombra da maldade. Foi a transgressão das leis de Deus, a lei do amor, que trouxe a dor e a morte. Entretanto, mesmo em meio ao sofrimento, resultado do pecado, o amor de Deus revela. Está escrito que Deus é revelado. E está escrito que Deus amaldiçoou a terra. Por causa do homem, Gênesis 3,17. O espinho e as ervas daninhas. As dificuldades e provações que tornam a vida tão cansativas e cheias de preocupação foram designados para o bem do ser humano, como parte do preparo necessário para o plano de Deus para erguê-lo da ruína e degradação causados pelo pecado. O mundo, embora corrupto, não se resume à tristeza, à miséria. Na própria natureza existem mensagens de esperanças e conforto. Flores crescem no cardo, espinhos são cobertos pelas rosas. Deus é amor, amém. Está escrito em cada botão de flor que abre, em cada folha que cresce no campo, os belos passos que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta, com sua exuberante e vigosa folhagem. Tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que ele tem de tornar os seus filhos felizes. A palavra de Deus revela seu caráter. Amém? A palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Êxodo 33, 18, 19. Essa é a sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele clamou: Senhor, Senhor, Deus meu, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia, e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6, 7. Ele é tardio em irar-se e grande benignidade. Jonas 4, 2. Porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7, 18. Deus uniu nosso coração a ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra, por meio das coisas da natureza, dos mais profundos e eternos laços que o coração humano pode conhecer. Deus procura se revelar para nós, embora de maneira imperfeita, isso representa seu amor. Apesar de todas as evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento da pessoa, de modo que elas passam a olhar para Deus com medo e a considerar inflexível, incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vingativo, desconfiando, buscando erros e falhas nas pessoas, para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Amém? Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no meio do Pai é quem o revelou. João 1, versículo 18. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele que tem o Filho, aquele a quem o Filho revelar. Mateus 11, 27. Quando um dos discípulos pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês e vocês não têm me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8, 9. Ao descrever sua missão na terra, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos e restaurar, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18. Essa foi sua obra. Ele saiu fazendo bem e curando todos que estavam oprimidos por Satanás. Havia vilas inteiras onde não se ouvia sequer uma queixa de doença, pois ele ali passara e curar os enfermos. Que coisa linda e coisa maravilhosa! Sua obra é uma evidência de uma unção divina. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em todo o ato de sua vida. Seu coração se comovia interna compaixão para com as pessoas. Ele assumiu a natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Os mais pobres e humildes não temiam se aproximar dele. As criancinhas eram atraídas para eles. Elas gostavam muito de sentar no seu colo e olhar para aquele rosto sereno, bondoso, cheio de amor. E isso não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor.
Ele tinha tato e prestava bondosa atenção em interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude. Jamais pronunciava uma palavra severa, sem necessidade, evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Ele não censurava a fraqueza humana, falava a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, incredulidade e iniquidade, mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os líderes rejeitaram o Salvador, mas eles consideravam compassiva eterna. Sua vida foi de abnegação e de repleto cuidado pelos outros. Cada pessoa era preciosa aos seus olhos. Você é precioso aos olhos de Deus, querido. Não importa o que você esteja passando ou pensando, eu também. Embora sempre se apresentasse com divina dignidade, inclinava-se com amorosa compaixão para atender a cada membro da família de Deus. Ele via as pessoas como seres perdidos, cuja salvação era o objetivo de sua missão. Assim era o caráter de Cristo. Foi revelado em sua vida. Esse também é o caráter de Deus, do Pai, que brota as torrentes divina compaixão manifestada em Cristo, fluindo até alcançar os filhos dos homens. Jesus, o meigo e compassivo Salvador, era Deus manifesto na carne. 1 Timóteo 3,16. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele se tornou um homem de dores para que pudesse participar das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pela sombra da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer vergonha, os insultos, a humilhação e o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Isaías 53, 5. Vejam, ele no deserto, no Getsêmen, na cruz, o imaculado Filho de Deus tornou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o ser humano. E isso fez com um grito de agonia saísse de seus lábios. Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele se sentiu sozinho, se sentiu abandonado por amor a mim, a você. Se você está no fundo do poço, ele está com você. Se você está chorando, ele está com você. Ele te ama. Ele deu a vida por você, quer te salvar, te ajudar, te levar para o céu, para nós morar no céu com Deus, onde não vai ter mais morte, nem pranto, nem dor. Nós temos que contemplar Jesus, meditando sua palavra. Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. O meu coração, o teu coração precisa ser quebrantado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para pecador, para desperdiçar, mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas ele provou a propiciação porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 1 Coríntios 5, versículo 19. Deus sofreu junto com seu Filho. Ele sofre junto comigo, junto com você. Entende tua dor? Você perdeu alguém, perdeu um pai, uma mãe, está com dificuldade financeira, está no fundo do poço, está lutando com dificuldade financeira, está lutando com problemas familiares. Na agonia do Getsêmen, na morte do Calvário, no coração do amor infinito, pagou o preço da nossa redenção. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Nós temos que valorizar Ele, nos entregar a Ele. Jesus disse, por isso o Pai me ama, porque dou a vida para reassumir. João 10, 17. Isto é, meu Pai tanto amou você, mais ainda que ama, por ter dado minha vida para sua redenção, ao me tornar o seu substituto, dando minha vida e assumindo sua vida e sua transgressão. Sou amado pelo Pai, por causa do meu sacrifício. Deus pode ser justo, mesmo assim, o justificador daquele que crê em Jesus, que ele se entrega a Jesus. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção.
só Jesus. Pois somente aquele que estava junto ao Pai é o que poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Apenas o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse momento, o Espírito Santo está sendo derramado sobre mim, está sendo derramado sobre você, para levar você à conversão, para levar você à salvação. Tudo que o mundo oferecer não é comparado ao que Cristo fez por nós e faz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morasse em seu lugar. Ele o entregou para que a raça perdida, Cristo deveria se identificar com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas por meio de laços que jamais se quebrarão. Jesus se uniu com laços. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas por meio das laços que jamais se quebrarão. Jesus não se envergonha de chamar irmãos, Hebreus 12:11. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, por toda a eternidade estará ligado à raça humana. Os cravos que ele tem na fronte, nas mãos, o lado passado pela lança, as marcas transpassadas nas mãos, nos pés, ele mesmo sendo Deus por toda a eternidade, estaria as marcas do amor por nós da entrega, as marcas no corpo de Cristo. É o passaporte para a nossa eternidade. Você tem valorizado as marcas de Cristo na tua vida? Os seres humanos, o mundo tem visto as marcas de Cristo em você? O preço pago por nossa redenção. O sacrifício infinito do Pai Celestial, ao dar seu Filho para morrer por nós, deveria nos dar uma elevada concepção sobre o que deveríamos nos tornar por meio de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor do Pai pela raça que está perecendo, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência, incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor. Ele clamou ao mundo e também a contemplá-lo. Ele chamou o mundo a contemplar. Nós temos que contemplar a Cristo pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela entrega. Vede quanto amor nos tem concedido o Pai, a ponto de serem chamados filhos de Deus, 1 João 3:1. E isto confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas se tornaram súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem se tornar filhos de Deus. Jesus quer que você se torne filho de Deus, eu também. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos pecadores estão colocados em um lugar onde, por meio de ligação com Cristo, podem verdadeiramente se tornar dignos de ser chamados filhos de Deus. Um amor assim não tem paralelo. Filhos do Rei Celestial, essa é uma promessa preciosa, um tema para mais profunda meditação. O incomparável amor de Deus por meio de um mundo que não o amou. Esse pensamento tem um poder capaz de dominar o coração e de tornar a mente submissa à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz da cruz, mais veremos misericórdia, bondade e perdão, combinados com igualdade e justiça. E mais claramente discerniremos as inúmeras evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Olha só que pensamento. Que coisa linda, irmãos. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz da cruz, mais veremos misericórdia, bondade e perdão, combinados com igualdade e justiça. E mais claramente discerniremos as inúmeras evidências de um amor que é infinito, de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe
pelo filho rebelde. Concluímos então esse primeiro parágrafo aqui, é uma sériezinha que estamos fazendo. Caminho a Cristo, você pode ler em casa, pode aqui também compartilhar. Vou orar agora. Querido bom Deus, que essa mensagem chegue com muito amor e muito carinho para aquela pessoa que está lá na cadeia, no fundo do poço, que ela possa ter certeza que é a solução, salvação para ela. Aquele que vai ver essa mensagem lá no hospital, que ele possa ver que a solução é perdão para ele. Aquele que vai assistir em casa com os familiares, que estão lá sem dinheiro, sem esperança, aqueles que estão com os filhos nas drogas. Eu não sei onde é que vai chegar, mas eu sei, tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está aqui comigo, os teus anjos. Pela minha boca e por esse livro aqui, o Senhor falou, Senhor. O Senhor quer salvar, o Senhor é Deus real. Chega com poder para milhares e milhares em outros países, outros lugares, porque Jesus está voltando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um abraço para você. Se você gostou dessa mensagem, foi importante para você, por favor, se inscreva aí. Se tem um tempinho agora, escreve aí. Escreve para receber mais mensagens. E compartilhe para outras pessoas também, dá o teu like. Um abraço, com Jesus, até a próxima.